Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Rússia diz que não pretende derrubar governo da Ucrânia. Guerra completa 2 semanas. Países anunciam um novo cessar-fogo para garantir retirada de civis por corredores humanitários. E no valor econômico, o dólar opera abaixo de R$ 5,00, com melhora de humor do mercado externo. E por fim, o Globo Covid-19, novos casos no mundo e baixa cobertura vacinal colocam o Brasil em alto risco de retorno da polio. Registros recentes da doença em Israel e no Malawi acendem alerta para a necessidade de ampliar a taxa de vacinação no país, que nunca esteve tão baixa. E todo mundo está esperando por um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado, segundo especialistas. A saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical, mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada. Né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos. Ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. De primeira, eu fiquei sem reação, eu fiquei sem saber o que fazer, porque, como você falou, aqui no Brasil não tem isso. Então, eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E, para mim, eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá, eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né, em si, há muito tempo.
Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. E os pacientes, né, os que estiverem, né, diretamente lidando com a guerra, talvez eles adquiram menos trauma, né, do que os que conseguiram de fato ser refugiados, porque a gente acaba adquirindo alguns métodos de proteção, né? A gente está ali, a gente tem um método de como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara está ali, por mais que ele esteja com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele está, mas ele está lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter um risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando, né, baseado em outras guerras que eu acompanhei também. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada, cuidar da minha família. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse? Foi gravado por um jornalista turco. Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. Muito triste, nos resta torcer para que isso acabe logo. E vamos falar sobre coronavírus. Olha só, o governo da Áustria anunciou a suspensão da vacinação obrigatória contra a Covid para adultos um mês após sua entrada em vigor. Uma polêmica lei deixa de valer na Áustria. No momento, há muitos argumentos de que esta interferência nos direitos fundamentais não se justifica. Não vemos a necessidade de realmente manter a obrigação compulsória da vacinação com base na variante Ômicron, que predomina no país. Uma decisão que especialistas também analisam. Desde a entrada em vigor no dia 5 de fevereiro, a medida sem precedentes na União Europeia criou uma forte oposição na população austríaca de quase 9 milhões de pessoas. A obrigação atingia a todos os maiores de 18 anos, com exceção de mulheres grávidas, dos que contraíram o vírus há menos de 180 dias e dos isentos por motivos médicos. O controle vacinal iria começar em meados de março, com sanções entre 650 e 3.900 dólares. E antes de encerrar, sabe aquele brinquedo com pecinhas para montar que estimula a criatividade das crianças? Eles foram transformados em um enorme e lúdico resort temático em Dubai. A experiência é única aos viajantes que gostam de se hospedar em ambientes cheios de criatividade. O empreendimento é o ponto de partida para uma aventura em família como nenhuma outra. Repleta de esculturas incríveis que toda a família vai gostar. O hotel propicia experiência aos pequenos construtores acompanhados por seus pais que podem apreciar objetos produzidos com bloco de montar que são visualizados por toda a decoração dos ambientes. Logo na entrada, os hóspedes visualizam uma entrada guardada pelo grande dragão Oli, montado com blocos, e os quartos totalmente temáticos acomodam até 3 crianças. De acordo com a gerência do resort, as crianças soltam sua imaginação enquanto criam memórias e muita diversão.
O hotel é o primeiro na região totalmente inspirado e projetado com blocos de montar para crianças de 2 a 12 anos. No momento em que você chega ao hotel, você está mergulhando em um mundo diferente. Os visitantes visualizam um enorme castelo de brincar. Há tantos elementos de jogo e tantos pontos para interagir que torna uma estadia única, explica Steven Drivitz, diretor do resort. O empreendimento é feito com quase 5 milhões de peças de montar e é localizado a menos de 4 quilômetros do Dubai Park e a 25 quilômetros do centro de exposições. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.